Com a palavra, excelência. Senhor presidente, colegas senadores, senadora, queria cumprimentar todos que nos acompanham de casa, no carro, pela rádio e pela TV Senado. Dizer que nesta sexta-feira eu faço uso da tribuna para fazer um registro que penso é do interesse de todos os brasileiros. A presidenta Dilma anunciou ontem a nova equipe econômica que terá o desafio de seguir conduzindo a política econômica do país e criando as condições para que o Brasil siga ocupando um espaço cada vez maior diante do desafio que o Brasil tem de se firmar cada vez mais como uma grande nação no mundo. O Brasil hoje é parte do G20, é um país que consegue conciliar indicadores que são invejáveis, ter crescimento econômico, ter inclusão social e agora também algo que é muito importante no tempo em que discutimos mudança climática, ter de novo a redução do desmatamento. Eu queria rapidamente fazer aqui um registro da importância que vejo e elogiar a presidenta Dilma, o presidente Lula, que tem sido um grande conselheiro da presidenta pela escolha de uma equipe que certamente tem e terá o respeito de toda a sociedade. O ministro da Fazenda, novo, Joaquim Levy, é PhD em Economia na Universidade de Chicago, mestre em Economia da Fundação Getúlio Vargas, graduado em Engenharia Naval pela Universidade do Rio de Janeiro. Tem um currículo invejável, com grande experiência também no serviço público. Foi professor do curso de mestrado da Fundação Getúlio Vargas em 1990 e antes de integrar os quadros do Fundo Monetário Internacional, onde ficou de 92 a 99. Ocupou cargos no Departamento do Hemisfério Ocidental, Europeu 1 e de Pesquisa. Também foi vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral. No período de 1999 e 2000, exerceu também como economista visitante função no Banco Central Europeu. No ano de 2000, foi nomeado secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E em 2001, economista-chefe do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em janeiro de 2003, foi designado secretário de Tesouro Nacional, onde ficou até 2006. E ontem foi anunciado como escolhido para conduzir o Ministério da Fazenda. É um currículo invejável. Eu tive o privilégio, a honra de lidar com Joaquim Levy quando era governador. Sei do zelo profissional que ele tem, do amor pelo país, da experiência profissional. E eu quero aqui desejar sucesso, porque todos nós que temos amor pelo Brasil, queremos o melhor para o Brasil e para os brasileiros. E a atividade e a condução da política econômica ela é essencial para que o Brasil siga tendo inclusão social, retome o crescimento econômico em bases que todos nós almejamos e possa seguir se firmando diante do mundo. Alexandre Tombini, que também foi anunciado que continuará à frente do Banco Central, é formado em Economia pela Universidade de Brasília, tem PhD na mesma Universidade de Brasília, no caso ele tem PhD em Illinois, nos Estados Unidos, fez em 1991, é um servidor concursado do Banco Central desde 1998, 2001 a 2005, quando exerceu o cargo de assessor sênior da diretoria executiva do Escritório de Representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Em 24 de novembro de 2010, Tombini foi escolhido pela presidenta Dilma para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil e, a partir de 2011, substituiu Henrique Meirelles na condução da política econômica do governo Lula. Eu queria desejar também, estou seguro que o doutor Alexandre Tombini seguirá fazendo um bom trabalho à frente do Banco Central do Brasil, especialmente na busca de manter dentro da meta a inflação.
Nelson Barbosa é uma pessoa também muito especial, um grande profissional, graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-doutorado, né, feito em Nova York, também foi secretário de Acompanhamento Econômico de 2007 a 2008, secretário de Política Econômica de 2008 a 2010, do Ministério da Fazenda, foi também presidente do Conselho do Banco do Brasil e membro do Conselho de Administração da Vale. Suas experiências no governo incluem passagem pelo Banco Central do Brasil, 1994 a 97, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2003. Nelson Barbosa é professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, professor adjunto do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda de 2011 a 2013 e ontem também foi escolhido para ocupar o Ministério de Orçamento, Planejamento, Orçamento e Gestão do governo da presidenta Dilma, segundo mandato da presidenta Dilma. E assim, a presidenta Dilma anunciou uma equipe. São profissionais respeitados por todos, não são profissionais só do mercado, são grandes brasileiros, preparados, com uma experiência grande, viveram e fizeram parte do primeiro mandato do presidente Lula e também do segundo, onde conseguiram alcançar indicadores de crescimento no país invejável, tudo isso conciliado com a política de inclusão social. Quero dizer, senhor presidente, colegas senadores e senadora, que essa equipe que levará adiante o propósito da presidenta Dilma de seguir tendo o respeito de todos os brasileiros, de todas as nações do mundo, pela maneira singular com que se conduz a economia do nosso país. Quero fazer um breve comentário, senhor presidente, sobre esse debate e sobre a votação que tivemos do PLN 31/2014, um projeto que altera a LDO no sentido de flexibilizar o que se conhece como superávit primário. Não posso afirmar que é uma maldade, mas há talvez aí por trás uma intenção de deixar os fatos, Sua Excelência, os fatos de lado e fazer valer as versões. A LDO e esse regramento, que é da maior importância para o país, que visa fazer economia nos gastos públicos, para que se consiga a estabilidade econômica e assim se atenda pré-requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos últimos 7 anos sofreram 7 alterações. E fica se vendendo uma versão para a opinião pública que a presidenta Dilma, depois de ganhar a eleição, comete um estelionato eleitoral, fazendo como se fosse a primeira vez uma alteração na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E não é verdade. O ano passado nós fizemos uma alteração nessa lei. Até o ano passado, o esforço do superávit primário era compartilhado pelos 3 entes da federação, municípios, estados e a União Federal. Só que estados e municípios não participavam do esforço do superávit primário. E foi alterado tirando estados e municípios. Para citar a última alteração. E qual é a alteração que está sendo feita este ano? Não é como se diz, o governo abriu um rombo nas suas contas públicas, o governo não sabe gastar, o governo é irresponsável e acusa-se até a presidenta Dilma de estar cometendo um crime. E alguns ousam falar, e aí eu penso que sem nenhuma responsabilidade, de que isso pode levar inclusive a impeachment da presidenta Dilma. Não são esses os fatos. O governo está propondo alteração no PLN, com o PLN 36/2014, retirando da LDO o teto de abatimento da meta de superávit. Isso é muito importante de ser traduzido. Nós tínhamos
na regra anterior, a possibilidade de abater 67 bilhões no esforço de economia de 116 bilhões. Esforço de economia anual, que todos nós defendemos. Isso é como uma família, como uma dona de casa, como um chefe de família. Se o momento está difícil, se tem algumas despesas extras, se economiza. Não se faz gasto supérfluo. E é isso que o Brasil tem feito. Durante esse ano, o que não se pode esconder é que não é que nós gastamos mais para gerar e manter o nível de emprego, para estimular o setor produtivo. A presidenta Dilma, com o ministro Mantega, com a equipe econômica, trabalhou o que se conhece como desoneração de folha de pagamento de empresa, de atividades econômicas, e eu não estou falando de qualquer recurso. Essa desoneração pode chegar a 120 bilhões de reais. Ora, se eu estou no governo, deixo de arrecadar 120 bilhões de reais para poder estimular a economia, esse dinheiro não é gasto, é uma economia que eu estou fazendo às avessas. Estou deixando nas folhas de pagamento, estou deixando na geração de emprego, estou deixando no estímulo ao setor produtivo. E é isso que essa alteração propõe. Apenas isso, que se contabilize, que o governo está pegando o que ele tinha de economia e deixando como estímulo para a economia, para a atividade produtiva. É isso. E as obras do PAC que já estavam previstas em lei. Não tem nada mais do que isso. E fora essa política, que, claro, tem que ser melhorada, o governo está assumindo ainda ter um saldo positivo de 10 bilhões. Então, onde é que está o rombo? Onde é que está a irresponsabilidade? Eu penso que o Brasil não merece as versões que setores da oposição apresentam para a sociedade. É esconder a verdade, parece um trabalho para satanizar o país, mais do que uma torcida para que o Brasil não dê certo. É uma ação para que o Brasil não faça a sua correção que precisa ser feita. Quando a gente discute essa questão, olhando o G20, o Brasil tem, nas suas contas, resultados muito melhores do que a grande maioria dos países do G20. Estamos falando dos Estados Unidos, a qualquer outra grande nação. Isso ninguém fala. É o tempo inteiro se revezando alguns economistas que mais parecem pessoas que trabalham ou são pagos para tentar puxar o país para baixo, botando versões que não correspondem à verdade. Mas, enfim, o Brasil tem uma nova equipe econômica. Eu espero que se pacifique esse debate, que para mim está muito mais atrelado ao resultado da eleição, está muito mais atrelado a alguns que teimam em não descer do palanque, do que a debater o interesse de que a economia brasileira volte a crescer em números que possam satisfazer a todos, situação e oposição. Então eu faço até um apelo. Vamos tratar esse assunto com mais responsabilidade, vamos debater, aprovar essa lei com os fatos reais que ela representa. É apenas mais uma alteração e nós não estamos dando calote, nós não estamos fazendo fraude, nós não estamos disfarçando com uma contabilidade artificial. É apenas o Brasil ajustando a LDO àquela política praticada de estímulo à geração de emprego e ao fortalecimento da economia. Não é possível que alguém queira que depois de economizar, de desonerar, deixar de receber mais de 100 bilhões de reais, o governo federal despreze essa conta e apenas faça também mais um superávit. O Brasil teria dificuldade, sim, se fizesse isso, de economizar 70 bilhões em um mês e 10 dias. Como é que ficaria o pagamento das obras que estão em andamento? Como é que ficaria o cumprimento das metas do próprio PAC com estados e municípios como parceiro? Então, fica aqui esse registro, senhor presidente, e queria, por fim, concluindo, só dizer e cumprimentar também a presidenta Dilma e especialmente a ministra Isabela Teixeira e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente por conta dos dados que agora sim são oficiais, são os dados que o Brasil usa numa série histórica e que o mundo inteiro respeita. Às vésperas da COP20 em Lima, o Brasil consegue, num dado que é feito através do trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nós tivemos uma redução de 18% no desmatamento na Amazônia Legal. Isso é um dado muito importante, porque no ano de 2012 e 2013 nós tínhamos tido
um crescimento do desmatamento que tinha alcançado 5.891 quilômetros quadrados no período, estou me referindo a um ano atrás, e agora, com a redução de mais de 1.000 quilômetros quadrados de desmatamento, estou falando de 100 mil hectares que deixaram de sofrer corte raso, e eu queria cumprimentar também a presidenta Dilma, especialmente a ministra Isabela Teixeira e a equipe, que ficou calada quando foi provocada pós a eleição, de que o governo estaria escondendo alguns dados do desmatamento. E, de novo, aí, com todo o respeito, porque eu entendo que é muito importante o trabalho feito por organizações não governamentais, com outros estudos que são feitos paralelos na busca de ver de maneira mais detalhada as alterações, as ações antrópicas na nossa cobertura florestal, especialmente na Amazônia, já que na Mata Atlântica, outro bioma importante nosso, o que nos restou foi próximo de 12% da vegetação original. E na Amazônia, nós temos que ter um zelo. O Brasil estabeleceu meta de redução das emissões de gases de efeito estufa e as emissões brasileiras estão mais diretamente ligadas ao desmatamento. E eu queria aqui dar os parabéns. O INPE faz essa medição desde 1988, através do PRODES, e de lá para cá, nós temos, desde 2004 para cá, nós temos uma redução de 83% no desmatamento na Amazônia. Em 2004, o desmatamento alcançou 27.772 quilômetros quadrados de floresta foi suprimida, com corte raso, como nós falamos. E o desmatamento, este ano, ele alcançou, com a redução de 18%, nós tivemos um desmatamento de 4.848 quilômetros quadrados. Diferente, então, de 1.000 quilômetros do desmatamento do ano passado, medido até o mesmo período do ano passado, de 5.891 quilômetros quadrados. Então, o recorde brasileiro de redução também foi no governo da presidenta Dilma, também com a ministra Isabela. Foi registrado em 2012, quando o Brasil alcançou 4.571 quilômetros quadrados. É bom registrar que foi no Pará que nós tivemos o maior desmatamento dos estados da Amazônia Legal, com 1.829 quilômetros quadrados de desmatamento. Importante colocar que só no Pará é quase a metade do desmatamento da Amazônia Legal, e esses dados mostram que, de alguma maneira, no governo, no primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tivemos as duas mais baixas taxas de desmatamento em todos os tempos no Brasil, especialmente quando passaram a ser medidos a partir de 88. E eu queria, então, cumprimentar a ministra Isabela e dizer que esses dados que agora vão ser colocados para o mundo inteiro, vão ser levados pelo governo brasileiro na COP20 em Lima, são dados que mostram que o novo Código Florestal, que eu tive a honra de ser relator, junto com o senador Luiz Henrique, que teve o apoio dessa casa, não é, como alguns falam, um instrumento que vai ampliar o desmatamento, senador presidente Blairo. Ao contrário, nós tivemos, então, a segunda menor taxa de desmatamento de toda a história do Brasil, exatamente de meados do ano passado até 2014. Então, não é esse o caminho. Nós temos que todos estarmos unidos no sentido de seguir buscando uma maior redução do desmatamento. E encerro dizendo que discordo quando alguém generaliza e coloca, não, o Brasil tem que zerar o desmatamento ilegal. Isso é possível com o esforço da sociedade civil, com o esforço de governo, dos estados, dos municípios. Nós temos as condições de zerar o desmatamento ilegal, mas nós temos uma legislação que permite a supressão de vegetação em todos os biomas. E é uma das legislações mais avançadas do mundo, porque temos as florestas protetoras, com as áreas de proteção permanente, temos as áreas de reserva legal, e eu penso que o Brasil tem que sair desse embate entre o setor produtivo, do agronegócio, da agricultura familiar e a preservação do meio ambiente. Nós já mostramos que é possível, sim, ter os produtores, os agricultores familiares como aliados e seguir reduzindo o desmatamento e mudando a nossa agenda. Eu tive o privilégio de participar na Austrália
do Congresso Mundial de Parques, que ocorre a cada 10 anos, e o Brasil hoje tem autoridade. O que o Brasil precisa é aumentar seu protagonismo nos fóruns internacionais e puxar esse debate, cobrando inclusive de outros países que adotem medidas como a nossa. Nós temos um dos mais eficientes instrumentos de monitoração, que o INPE coordena junto com o governo brasileiro, monitoração do desmatamento, das ações antrópicas, e isso tem que seguir sendo uma referência para nós, inclusive passando agora para funcionar como instrumento em países vizinhos. Então, fica aqui meus cumprimentos à ministra Isabela, que é uma profissional muito dedicada e que pode, junto com a presidenta Dilma, dizer, nos primeiros 4 anos de mandato da presidenta Dilma, as 2 melhores marcas de redução de desmatamento ocorreram exatamente no governo da presidenta Dilma e tendo como ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira. Muito obrigado.